Estamos ao vivo, já começa aí a avisar pra galera, pega o link aí na Twitch, compartilha pra geral, a gente tá aqui também no Instagram, o pessoal do Instagram seja muito bem-vindo, já vai seguir a gente aí, porque Cast Criativo tá no ar. E aquele negócio que eu falo todo sábado, vocês têm que aprender. Por que assistir o Cast Criativo? Porque é ao vivo, inédito e imperdível. Esse encontro aqui vai ser top, vai te abençoar, edificar a tua vida. Chama a tua galera da comunicação, compartilha esse link e fica com a gente aqui até o final, porque hoje tem muita conversa boa. E aqui no Cast Criativo, a gente nunca fica sozinho. Olha quem tá aqui comigo hoje, Tio Euler, o fundador do DC, o sábio. Fala aí, Euler. Tio Euler, olha só, tá vendo o que eu tenho que passar, gente? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast Criativo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Semana passada vocês viram, né, aquela correria de viagem, e aí, infelizmente, não deu para a gente estar aqui mais presencialmente com a Bruna, mas hoje, graças a Deus, eu tirei esse tempinho para a gente falar aqui e trouxemos um convidado, assim, cara, excelente. A gente vai conhecer mais sobre ele hoje, então já deixem logo suas perguntas, já comecem aí a escrever, tá? Então eu queria chamar para nossa conversa aí o pastor Caio, da Hub Sorocaba. Então, pastor, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Cara. Que vibe da Alessandra aí, cara, ela entrou lá em cima. Tava assim, de repente eu já dei uma crescida, falei, pô, vamos lá. Vai bombar. Vamos lá. Isso aí, muito legal. Show de bola. E aí, pastor, como é que você tá? Seja muito bem-vindo aqui ao DC. Eu fico muito feliz de esse papo agora de tiozão da Suquita, né? Muito feliz de conversar
sobre comunicação com a galera mais jovem que está se organizando, que tem um ministério, porque quando eu comecei isso há muitos anos atrás, a falar sobre comunicação no ambiente da igreja, eram coisas distintas, né, cara? Era uma coisa secular, a igreja ainda não tinha abertura. Então, quando eu vejo uma galera fazendo isso, cara, é como um sonho. Eu jamais imaginava que a gente ia ter tanta gente boa fazendo coisas bacanas, porque ama Jesus, porque ama a comunicação, o designer, e está servindo com o coração aberto. Então, cara, muito legal. Amém. É muito diferente, realmente. Eu sou novinho, a gente começou em 2015, né? Então, antes disso, a gente estava conversando com algumas pessoas aqui, já tinha muita gente trabalhando, só que numa proporção bem menor, né? E com uma exposição também bem menor, até porque a internet ela é novinha, né? Então, ali, em meados de 2004 até 2010, ela foi tendo uma desenvoltura melhor, né? E ela ganhou corpo ali mesmo em 2011, por aí. Então, foi nessa parte que a gente começou, nossa, YouTube mesmo, né? 2009, 2008. A gente falou, nossa, cara, tem algo aí, tem uma oportunidade aí, vamos lá, vamos ver o que tem. Só que ainda continua sendo muito tabu algumas coisas, né? E a gente tem tentado desmistificar isso da melhor com a melhor das intenções, né? E mesmo assim não trazendo para esse povo, para esse meio, para essa geração, não trazendo nunca algo pesado, que é um fardo, né? Que é cansativo, mas não, que é uma esperança, né? A esperança da gente levar a palavra de Cristo. Pô, mas você fala de internet em 2007, 2008. Cara, eu tô nesse lance de comunicação desde a década de 90, final da década de 90. Nossa. Então, eu já tenho experiências assim, de algumas décadas atrás, de convencer pastores e líderes a viver esse momento, assim, né? Esses dias um amigo falou, cara, você é um dos profetas que lá na década de 90, início dos anos 2000, falava desse advento, né, cara? Falava que ia chegar um momento como esse, que a igreja não dava muita atenção, né? E é isso aí, cara. Vamos falar um pouquinho sobre isso, contar essas histórias, compartilhar desafios. Vamos lá, vamos lá. Pois é, acho que eu já pergunto para o senhor como... Desculpa, para você, já te pergunto como era nessa época, assim, como que as coisas aconteciam, porque era muito embrionário, né? A comunicação nessa época, mas mesmo assim ela existia. Eu costumo brincar aqui com o pessoal que eu era aquele rapaz que passava a transparência ali, então, e mesmo assim já era muito bacana, né? Como é que era assim na época? As pessoas, se hoje a gente já vê as pessoas meio fechadas para comunicação, antes então, como é que era essa loucura? Cara, quando eu falo sobre disruptivo, e a galera pergunta, dê alguns exemplos de alguma coisa disruptiva, eu falo Uber, Netflix, e aí eu cito também os ministérios de retroprojetor que acabaram na igreja, né, cara? Isso aí é uma coisa que pouca gente fala, cadê esses caras? Será que eles não têm nenhum grupo no WhatsApp, de vez em quando se encontram, tá? Que tinha uma habilidade, cara, você tinha que passar uma letra ao contrário, isso aí eram poucas pessoas que tinham capacidade de colocar lá e fazer do contrário o movimento, né? Cara, então, eu peguei dois momentos bem interessantes, assim, porque a minha experiência com comunicação, na área de comunicação, também é uma experiência secular. Eu trabalhei fora, no mercado. E no mercado, eu passei por aquela transição de conscientizar os clientes sobre o digital, do offline para o online. Então, eu fui um dos caras que entrei nesse mercado por causa de uma grande amiga, que era minha sócia, Michele, e eu vivi essa transição no mercado e vivi essa transição também dentro da igreja, cara. E isso foi um grande desafio. No final da década de 90,
quando eu comecei a trabalhar na área de rádio e televisão com comunicação, a igreja, ela nem imaginava que ela precisaria da comunicação. A gente até conversava com pastores e com líderes, eu era envolvido com o Ministério de Jovens e tentava, de alguma forma, falar de comunicação para os pastores, mas era muito gráfico, né? Era tudo offline, então era uma faixa, era um banner de um acampamento, alguma coisa assim de site, mas era uma coisa muito complicada, a programação, o custo era muito alto, o provedor, pouca gente lembra que os provedores eram muito caros, né? Você não tinha espaço igual a gente tem. Eu lembro de trazer um amigo, o cara trouxe dos Estados Unidos, no final dos anos 2000 para mim, um pendrive, e eu andava com um cordão assim, um pendrive, era mó status, cara, com um pendrive, sabe de quanto que ele tinha? Eu tinha aquele 500 mega, cara, era uma ostentação, entendeu? E eu vivi essa transição. Então, a gente tinha uma grande dificuldade, porque você tinha que conscientizar primeiro a igreja de que era preciso investir em comunicação, mas o mercado já estava mudando do offline para online. E a igreja, ela sempre esteve atrasada. Pouca gente fala sobre isso, assim, de que enquanto a igreja estava investindo em comunicação, o mercado já estava fazendo a transição do offline para o online. A pandemia ajudou muito a gente porque ela acelerou mudanças e colocou a igreja diante desse cenário. E a igreja demorou para entender que a comunicação é uma ferramenta para o ministério, que a comunicação ela é bem-vinda. E uma das coisas que ajudou, Alessandra, muito, foi quando os jovens da nossa igreja, da nossa comunidade, jovens cristãos, começaram a fazer faculdade de comunicação, de designer, de rádio e televisão, de marketing, e esse pessoal ajudou, porque eram poucas pessoas que faziam esse tipo de comunicação. E aí começa a chegar na igreja, pega o boletim, vê o boletim com xerox escuro, e aí fala, puxa pastor, mas não tem uma identidade visual, e essa galera ajudou muito, ajudou bastante nessa reflexão. Mas eu vou dar um exemplo aqui, né, cara? Eu lembro que eu tive uma tentativa frustrada na época 2007, mais ou menos, de montar uma agência de comunicação, um braço da agência para atender a igreja. Primeiro que era difícil você conscientizar da importância da comunicação. Segundo, o custo, né, cara? Você chegava para a liderança e quando você falava de valores, aquilo mexia com os pastores. Falou, pô, não vou investir nisso. E hoje é interessante que essa crise da pandemia, a galera compra câmera, compra cabo, compra cenário, compra iluminação e não questiona muito o valor. Mas eu vivi uma época que era desafiador o orçamento de uma gráfica e aí, cara, cabe também um lance muito interessante. Eu quero aqui dar os créditos para um cara chamado Paulinho De Gasperi, do Irmãos.com, podcast Irmãos.com, foi o primeiro cara a conectar uma galera aí na época que trabalhava com comunicação e trabalhava com comunicação no mercado secular, no meu caso, né? E a gente foi se encontrando no mercado, e aí eu encontrava, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, ia atender um cliente, e aí o cara de marketing da igreja, da empresa, era de marketing da igreja dele, de repente a gente se juntava, a gente fazia e começava a conversar. Mas o que abriu a minha cabeça muito, nessa época, foi conhecer algumas coisas fora, e ver que fora do país, especialmente nos Estados Unidos, essa galera já estava junta, já estava se unindo com a Lifehouse, como outros ministérios que tem nos Estados Unidos de caras da área de comunicação. Então isso foi uma coisa muito legal. Mas, cara, tem de tudo, assim. Eu vivi épocas vendendo site, chegava assim, falava vender site, por exemplo, os pastores, vamos fazer um site, o cara fala, não precisa de site, eu quero que você faça um projeto da minha fachada. Eu falei, não, cara, sua fachada é legal, tá dentro de um conceito, mas não... E mudou tanto, né, cara? Uma coisa, nós estamos falando de 2021, vocês não têm noção, assim, de como é legal, cara, ver uma galera jovem conectada com comunicação, e a gente viveu tudo isso de uma forma, assim, transitória, demorada,
E tinha um outro problema, Euler e Alexandra, que talvez vocês lidem ainda com essa ideia do mundo, né? De que o mundo está invadindo a igreja, de que o mundo... eu peguei na transição dos anos, da década de 90 para os anos 2000, a ideia de que o avanço tecnológico era uma coisa ruim. Então, quando você falava para a igreja que a igreja tinha que investir em tecnologia, para muitos pastores isso era coisa do mal, era coisa do mundo. A igreja quer se tornar uma empresa, a igreja quer ser como o mundo, porque agora vai virar show, porque a igreja não pode ser influenciada pelo mercado. Ainda existe, mas hoje é muito menor do que na época, entendeu? Tinha a ideia de que se a igreja ela fosse para a tecnologia, ela perdia os seus valores. E eu tive muitas conversas, assim, fui em muitos congressos falar, e você falava sobre isso e eles achavam isso desnecessário, né? Achavam isso, cara, a igreja vai virar mercado, a igreja vai abrir as portas para o mundo, e era muito interessante. E a nossa galera fazendo faculdade de comunicação, lidando com o mercado, né? E isso é uma experiência que eu tive, né? Encontro ainda muita gente boa, cristã, jovens evangélicos no mercado e que não tem uma boa relação com a igreja, porque a igreja não sabe ter uma relação ainda com os profissionais de comunicação. Melhorou muito, mas ainda precisa melhorar mais. Demais. Caio, quando o senhor falava sobre essa questão do atraso, e o impressionante é que a galera que está vindo aqui no cast, todos eles falam a mesma linha, que a igreja brasileira na comunicação ela está atrasada, e quando deu esse startar agora na pandemia, as igrejas correndo, né, para poder conseguir se atualizar. Mas mesmo assim, ainda há aquele nível de atraso, ainda mais comparando com as igrejas dos Estados Unidos. O que a gente sabe assim que há esse pensamento, né, ainda existe esse pensamento de internet ser do diabo, de ser coisa do mundo. Enfim, a gente escuta essas coisas, mas qual foi... se o senhor consegue explicar para a gente qual foi o startar para que essa galera trouxesse a comunicação para a igreja? Sabe que tem a galera, né, que está estudando, os nossos jovens que estão indo na faculdade, que estão trazendo essa integração das ferramentas, mas qual foi um startar assim, para as igrejas abrirem e falar, não, a gente tem que investir em comunicação? Porque assim, a pandemia acelerou esse processo, mas assim, a gente acaba colocando os créditos só na pandemia, né? Será que não houve nenhum momento histórico que a galera parou, olhou e falou, não, a gente tem que começar a investir em comunicação? Eu tenho falado em alguns fóruns que uma das coisas que gerou esse interesse, essa abertura, foi quando alguns pastores e líderes começaram a reconhecer o alcance da internet. Quando você tinha que convencer as pessoas que aquilo era uma ferramenta, que aquilo era uma possibilidade, muitos não acreditavam. E pastor, está aqui a dica para quem trabalha com comunicação. Se tem alguém da área comercial aqui, gerencia conta, quando você for vender para algum pastor, eu vou te dar uma dica comercial aí. Você aponta para uma outra igreja. Pastores de igrejas locais são influenciados por outras igrejas. As grandes igrejas, elas exercem na cultura brasileira uma influência muito grande nas igrejas médias e pequenas. Então, quando essas igrejas pequenas e médias começam a ver as grandes igrejas investindo em tecnologia, na internet e dando resultado, alcançando muita gente, essa foi uma porta. Quando o pastor ele volta de um congresso de outro pastor, ele volta falando assim, cara, eu preciso investir nisso. Vários caras aqui de comunicação estão lá há anos falando, meses falando para o pastor, daí ele vai num desses congressos e ele fala assim, eu quero o que tem lá. E esse tipo de influência ainda é uma influência muito forte na cultura brasileira. Por exemplo, eu ouço relatos de caras que vão fora do país e quando eles voltam assim, olha, eu vi coisas lá e eu quero que nossa igreja faça isso. Então, é uma maneira de influência. Então, Alessandra, quando eles percebem o alcance, eles ficam assim, temos que olhar para isso. Então, o que aconteceu na pandemia, por exemplo?
por que muitos pastores começaram a correr com tecnologia? Quando o cara começou a fazer uma live, embora os números já tenham mudado, mas no início da pandemia foi uma loucura, né? Quando o cara começou a fazer uma live, tinha 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas, aí ele via um relatório do Facebook, um relatório do Instagram, um relatório do YouTube, ele falou, meu Deus, eu tinha um culto de oração onde vinham 20 pessoas. E agora a internet está falando que eu estou alcançando 1000, e isso foi um combustível também para que as pessoas investissem. E eu ouvi muito isso de pastores e líderes, que não imaginavam o alcance. E isso abriu essa porta. Agora, tem uma dificuldade aqui que eu queria pontuar, que a gente precisa, como pessoas que trabalham, profissionais da área de comunicação, a gente precisa agora ensinar a igreja. A gente está vivendo um momento de muita oportunidade, porque a igreja reconheceu que precisa da internet. A gente tem que primeiro desconstruir essa ideia de que existe virtual e real. Essa linguagem já está ultrapassada. Existe o online e o presencial, ok? E essa é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Segundo, que a gente precisa agora ensinar os nossos líderes e a nossa igreja que a internet ela é uma linguagem. Ela não é só uma estratégia de alcance. Ela é uma maneira de se relacionar, ela é uma maneira de mobilizar pessoas, ela é uma maneira de interagir. Porque se a igreja ela não souber fazer essa transição, Alessandra, dessa porta que abriu divulgação para uma outra etapa, ela vai estragar um pouco, ela vai saturar, ela vai transformar a internet num local de saturação, de divulgação de evento, de programação, e isso eu já percebo que algumas pessoas já estão perdendo um pouco a mão e não conseguem fazer essa transição para um bom conteúdo, para um bom posicionamento no ambiente digital. Agora, nosso desafio não é mais falar em vista, é falar como tem que ser feito no ambiente online, digital, e como que funciona esse universo. Eu sempre dou um exemplo para pastores e líderes, que é o exemplo da comunicação, por exemplo. Eu tenho um filho adolescente, e eu me relaciono com ele muito também pelo ambiente digital. E eu uso dessa ferramenta para ter um relacionamento com ele. Agora, acho que ele tá no chat aqui, conversando com a gente também. Meu filho tá aí? Legal. Eu acho que sim. E aí, cara, uma coisa interessante é que a igreja ela vai para o ambiente digital e ela só fala sozinha. Ela não interage, ela não se conecta, não se relaciona. E às vezes, esses dias atrás, eu estava conversando com um grande amigo que trabalha com comunicação também, e ele estava fazendo um benchmark com outras igrejas e fazendo uma pesquisa. Eu não vou falar aqui o nome dele, senão eu vou trabalhar na divulgação dos dados do trabalho. E ele começou a fazer uma pesquisa de usuário e perceber que grandes igrejas têm feito trabalhos com muita produção, mas sem nenhuma interação nos chats, sem nenhuma comunicação efetiva, sem nenhum tipo de relacionamento, só divulga e usa só essa porta, Alessandra. Já acabei viajando aqui, né? Falando mais até do que você perguntou. Mas abrindo só para divulgação e não entendendo que a internet é linguagem. É isso. Legal. Mas eu acho que assim, eu acho que essa acho que essa é a nossa vontade mesmo. É porque uma coisa que a gente está vendo que o senhor está falando, que uma coisa liga a outra, né? E olhando para trás, a gente via que as coisas eram muito automáticas, né? Então, se eu estou fazendo um culto, eu preciso de tantos folhetos uma semana no culto para poder entregar na porta. E aí, qual era o que chamava? Geralmente era campanha disso, campanha daquilo outro. Então, você não tinha... E aí, beleza. E o pós também. Então, era algo que era muito automático. Você não tinha um relacionamento com um membro da sua igreja. Ainda mais quando a gente fala de igreja grande, né? Se a gente for para a igreja grande, já é um outro quesito, né? Nas pequenas, a gente ainda consegue conversar com outros irmãos, mas quando a gente fala de igreja grande, já é algo bem mais complexo. Eu acho que a comunicação precisa ser bem mais assertiva, né? Não que na pequena não tenha, mas quando se fala de grande, a gente precisa ser bem mais assertivo. Mas aí,
eu acredito que não só nessa época que a gente está vivendo, como o senhor tem falado, e como a Alessandra perguntou, houve um momento onde houve onde teve um rompimento com a mente passada, sabe? Com aquela mente mais antiga. Eu acredito, assim, que não foi agora na pandemia. Acho que a pandemia ela só ganhou mais força. Mas antes, alguns pastores, algumas lideranças, eles já conseguiam ver que a internet tinha uma força. Até mesmo porque, vamos citar aqui, nós conseguimos eleger um presidente através da internet. Então, se conseguimos eleger um presidente através da internet, tu imagina que a gente não pode fazer dentro de uma igreja, por exemplo. Né? Isso, claro, falando sobre divulgação. Se ela entender a capacidade que a internet tem, sempre lembrando dos excessos, né? A internet é uma ferramenta. A igreja ainda não compreendeu. Vou dar um exemplo que eu falei hoje de manhã para os pastores. A internet não funciona com causas, né? E o mundo, quando eu falo mundo, assim, a sociedade e a cultura sabem trabalhar muito bem com essa ideia das causas, né? Especialmente em mobilizações solidárias. Então você vê lá uma pessoa que está precisando de um medicamento, coloca no Facebook dela que ela precisa vender tantos itens ou arrecadar na vaquinha, e a galera se mobiliza porque a internet trabalha com causas. A igreja ainda não entendeu isso. E aí que entra o papel da influência, né? Quando você fala que a igreja conseguiu fazer muita coisa, algumas igrejas no nosso cenário brasileiro despontaram, elas vão e fazem, e aí nós temos dezenas e centenas de igrejas que vão atrás. Primeiro elas fazem porque essas grandes igrejas fazem. Depois elas vão aprender o que é. Depois elas vão saber o que é. E aí eu acho que quando eu falo para pastores, eu falo, olha, chame a galera da comunicação da sua igreja. Eu tenho ensinado pastores, desafiado pastores a conversarem com os profissionais de comunicação das suas igrejas. Hoje nós temos bastante. O que é a comunicação no ambiente digital? Converse com eles. O que é overshare? O que é saturação? Por exemplo, o que é segmentação? A palavra profética de 2021. Nossa. Receba aí, segmentação, né? E o pastor, ele precisa ouvir para fazer esse tipo de equilíbrio, porque ele só vai na referência, né? Quando você falou agora dessa questão de modelo, eu me lembro que no final da década de 90, virou moda nas igrejas comprarem um sinalizador de LED, só que não era bem um LED, né, vermelho, que dava avisos. E cara, e assim, não havia em nenhum outro local da sociedade, quando você ia no restaurante, quando você ia em um outro local, você não via esses LEDs. Mas nós tínhamos uma grande igreja no Brasil que usava esses LEDs, que até saiu de moda, mas as outras igrejas começavam a fazer. E o pastor, às vezes, nem se perguntava se aquilo era efetivo, ou se aquilo era uma comunicação melhor, né? E a gente percebe, só uma reflexão, que a gente começa a ver as igrejas muito iguais, né? Os cenários, por exemplo, das transmissões, se um compra um painel de LED, todo mundo vai e usa com painel de LED. Então, a primeira fileira das mudanças é a influência da outra igreja. E a segunda fileira, nós deveríamos aproveitar, seria o conhecimento e informação sobre o que é o ambiente digital. Entendeu? E de fato, houveram caras que desbravaram, como você falou, e a gente precisa saber o poder da internet, de mobilização, de relacionamento, de interação, de conteúdo. E a igreja precisa passar para o capítulo 2. Ela já sabe que é importante, ela já sabe que veio para ficar, mas ela precisa sair do Ctrl+C, do Ctrl+V, para ela entender e compreender o que é um ambiente digital. Porque senão ela vai se exceder, vai se perder, vai ser influenciada e não vai compreender, né? Hoje a gente tem muitos profissionais na área de comunicação e a gente podia trabalhar muito essa ideia da segmentação, ensinar os pastores a segmentar. A gente poderia, por exemplo,
ensinar os pastores a ter uma identidade visual própria. Sim. Eu vejo banner web de comunidades, tudo muito parecido, e a gente Sim. tem tantos profissionais bons, caras feras que podem individualizar, criar conceitos, né? Já existem esses caras, se relacionar com um profissional para explorar isso. Tenho percebido uma coisa boa, que não vamos só falar narrativa de coisas de desafio, que algumas igrejas têm feito trabalhos assim de identidade própria. E aqui vou desabafar, tá, gente? Vou fazer aqui um momento de desabafo. Fica à vontade. Depois, se tiver alguém contrário, eu não gosto do conceito de persona. Quando eu vejo alguém falando, você precisa criar uma persona, me arrepia, eu sei que não é da área de comunicação. A igreja não precisa ter persona. A igreja precisa ter identidade diferente. Ela precisa desconstruir esses modelinhos que muitas vezes pega na internet aí de gestão de redes sociais. Que uma coisa é você ter alguém que gesta, eu vejo lá o pessoal divulgando em post patrocinado, não sabe o que postar na sua igreja e não fala sobre o que é a internet. Precisa falar o que é, cara, É isso. o que é o on demand, o que é, por exemplo, o que são as doenças e enfermidades digitais, o que é segmentação. A gente precisa ensinar conceitos, conhecimento para esse ambiente, entendeu? E não só ficando ainda nessas dicas, assim, cara, me dá uma dica para que eu possa estourar. Eu acho assim, tem, claro, quem trabalha com influenciadores, eu tenho amigos que hoje se dedicam a isso, né, criar narrativas para influenciadores. Eu acho que isso se aplica para a igreja, não, cara. A igreja, ela tem um poder que é aglutinar. Eu vou dar um exemplo, tá? Para a gente ser bem prático. Na nossa igreja, Sim. a gente tem um grupo grande de pessoas que trabalham com comunicação, vieram para a igreja através dos meus relacionamentos no mercado secular. Então, eu comecei a conviver com essas pessoas, comecei a pregar o evangelho, eles vieram, muitos, né, a grande maioria conhecidos no mercado e estão na igreja. E esses caras, eles têm uma identidade própria. E aí eu percebi que a gente poderia explorar isso. Você tem um que gosta mais de um estilo visual, outro gosta de um estilo visual, e eu percebi que isso seria uma identidade, uma diversificação visual seria uma identidade, não é maluco isso? E nós criamos o conceito, desenvolvemos de comunidade multicultural. Então, você tem um designer que ele é mais minimalista, gosta de coisas mais nessa linha, ok, se tem um outro designer que gosta de um outro tipo de linha visual, a gente vai, né? Por isso que a gente sempre vai nessa linha da nossa criação. Nós criamos em cima da galera da nossa comunidade. Outro lance, assim, se você entrar nas nossas redes sociais, não sei se a Bruna falou isso, a gente não trabalha com um banco de imagens que não seja a nossa própria comunidade. Nós temos vários fotógrafos, então a gente produz as nossas imagens. Então, às vezes eu vou pregar, eu viajo bastante, e o cara põe lá uma arte, aquelas telas de worship, né, assim, todo mundo com a mão levantada, aquele palco cheio de luz, tal, aí você chega na igreja, a igreja não é aquilo, né? Cara, mas o cara comprou uns packs lá prontos, a gente precisa gerar uma identidade. Ó, Deus falando real. sobre o pack aí, ó. Desculpa aí quem tem pack, continua vendendo, tem mercado, bastante mercado. Não, porque a gente costuma falar muito sobre isso aqui, né? Antes da Ali fazer a próxima pergunta, eu só vou comentar sobre algumas coisas que você está falando aqui que faz muito sentido. Muito sentido para mim, vários assuntos, né? É legal que você passe sobre vários assuntos. Muito legal que você falou, que é sobre às vezes as pessoas vendem, fazem os patrocinados, às vezes vendem até cursos e afins, falando sobre se a igreja não sabe o que postar, mas não fala o que é o ambiente que ela está postando. Então, a gente não fala só de rede social, né? A gente fala de o ambiente digital. E aí outra coisa bacana que você falou também são sobre enfermidades digitais. Cara, isso aí eu vou falar para o senhor, é um mega tema, um tema assim maravilhoso para a gente fazer até um outro podcast, um outro episódio, porque é o que mais há hoje na internet. Eu não digo tanto no nosso meio,
tá? Também existe porque nós estamos no mesmo local, mas eu acho que essas enfermidades digitais, elas existem por conta das pessoas que estão chegando agora e não sabem o que encontrar, o que fazer, como fazer. E o mais importante é por que tá fazendo isso, né? E isso, assim, é algo genial. Outra coisa, rapidinho, eu já vou te passar. Outra coisa muito legal que você falou é a comunidade multicultural, que através das influências eu pego e copio uma outra igreja. Então, por mais que vamos supor que o nome da igreja do Senhor seja Hub, eu sou da Batista Atitude. E aí eu pego a identidade da sua igreja e coloco na minha. E aí quando a pessoa entra, ela fala, nossa, é igual a Hub. Então eu fico pensando assim, caramba, mas cadê os meus valores, os meus princípios? Cadê a doutrina que eu acredito? E aonde está tudo isso incluso na minha identidade visual? E a gente pensa e para, uau, é muito verdade isso. Isso é, sim, uma enfermidade digital, que é algo que a gente precisa muito pensar e parar, conversar sobre isso, né? Abrir um debate sobre isso, que é muito bacana. São coisas, assim, que eu agradeço por você estar trazendo, sabe, pastor, nessa conversa nossa, porque é algo que a gente precisa debater. É um momento onde a gente precisa falar sobre isso, né? Tem um lance que a gente trabalha muito aqui na nossa comunidade, que é um conceito que eu aprendi com a minha sócia, a Michele, e embora tenha estudado isso também, mas eu aprendi muito com ela, que é o conceito de comunicação integrada. Isso é um conceito, né? Eu sempre falo assim, quando a pessoa for em um dos nossos hubs, a gente tem um hub Sorocaba, por causa da pandemia, e a ideia do hub, acho que a Bruna talvez você falou aqui, são ideias de multilocais, né? É uma intenção, embora na pandemia tenha parado. Está tudo centralizado, está tudo online. Mas a nossa intenção é a integração de comunicação. O que ele vê no ambiente online, ele vai encontrar no ambiente presencial. Então, assim, a comunicação, as fotos, a gente usa muitas fotos da cidade, a sinalização, né, que é o endomarketing, está integrado com aquilo que é online. E às vezes a gente faz esse movimento também, assim, cara, nós vamos fazer isso online, mas nós vamos mostrar online o que é no presencial. Essa integração, ela é importante. Quando a gente fala integração, é um conceito já de comunicação, muito que tem que estar conectado, né? Eu queria falar uma coisa, cara, assim, bem sobre isso, que um problema do ambiente digital, e a pergunta da Alessandra foi muito legal, porque ela abre uma discussão grande, né? Como que a igreja, ela entendeu, abriu essa porta para o que outros fazem, mas tem um problema também nisso, que é a comparação. Você olha uma igreja, que essa talvez seja o que eu mais recebo do pessoal de comunicação, é esse lamento. Cara, você não tem o recurso financeiro que uma grande igreja tem. Aí o pastor, ele se sente o quê? Comparação. A comparação é uma das enfermidades do ambiente digital, anota aí eu, né? Você se compara muito, cara, muito. E aí você chega na sua igreja, você prefere, o que você faz quando a comparação surge? Você vai para a aparência. Então fala, já que eu não tenho essa estrutura física presencial, eu quero ter uma aparência parecida, para que pelo menos a imagem me ajude nessa comparação. E isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco. A gente precisa integrar o que eu sou no ambiente digital. É igual o comportamento do usuário, né? Que é um item que a gente precisava até avisar os nossos pastores. Pastores, saibam o que é a experiência do usuário. O seu comportamento como usuário está atrelado a como as pessoas recebem o seu conteúdo, né? Isso é um ponto muito, especialmente nesse ambiente agora de polarização e tudo mais. A gente tem que falar sobre isso. E isso reflete também quando o pastor ele entra nesse lance da comparação e ele fala o seguinte, olha, a minha igreja é pequena, média, eu não posso mostrar para o cara que minha igreja não tem um box-through, iluminação, então eu quero, no ambiente digital eu posso ter essa igreja mais perfeita. E isso tem sido um equívoco que eu tenho percebido. E dá para fazer um negócio legal, orgânico, sincero, real, com boa comunicação, efetivos,
E isso é um ponto importante. Nessa questão da comparação, há um segundo problema vindo disso, que é você correr atrás de números que não são os números da sua comunidade. E aí os seus referenciais numéricos no ambiente digital não são os referenciais da sua comunidade. Nós temos hoje no Brasil grandes igrejas com muito recurso, com muita estrutura. Eu tenho chamado essas igrejas de igreja B. São igrejas que o cara hoje ele frequenta uma igreja, mas assiste o culto dessas igrejas. Tem muito conteúdo, tem uma agência praticamente de comunicação dentro delas, conseguem produzir um conteúdo numa velocidade muito grande, de qualidade. A igreja pequena, ela não consegue, e aí o pastor ele começa a falar o seguinte: nós precisamos ter e correr atrás desses caras, e isso é muito ruim. A gente precisa, como uma galera da comunicação, fazer uma comunicação, eu tenho chamado de comunicação real e integral, que de fato seja verdadeira. Então, assim, esse é um grande desafio. E aí, eu criei um conceito aqui junto com a equipe, não sei se a Bruna também falou sobre isso, nós trabalhamos essa estratégia aqui. A gente chama estratégias de grande audiência, estratégias de média audiência e estratégias de pequena audiência. Tudo que nós fazemos de comunicação se dão nesses três movimentos. O que é a grande audiência? O que nós vamos fazer que é público, que é transmitido? O que nós vamos fazer que é de médio alcance? É segmentado, é para um grupo de casais, é para um grupo de adolescentes. E aí, quando eu faço esse evento de médio alcance, a expectativa dos meus números não é a expectativa de milhares, como a grande audiência. É uma expectativa de média audiência, de afinidade, segmentada. E no último, que para nós é um item importante, é a pequena audiência. O que é a pequena audiência? É o 1 a 1, é o 2 a 2, é o grupo com 3 pessoas, é a pessoalidade, porque o ambiente digital pode gerar isso. É onde a gente nutre vínculos, né? Então, toda a nossa atuação hoje digital, ela é dividida. Tem gente que fala assim: pô, cara, vocês poderiam produzir mais conteúdos aí nesse conceito de igreja B, né, para alcançar o mercado, o gospel, o evangélico. Falo: não, cara, a gente tem uma estratégia que é dividida em grande audiência, média audiência e pequena audiência. Então a gente segmenta e microsegmenta, a gente encurta e trabalha com essas bases, que são as bases da nossa comunidade. Então é legal você ter um culto com grande audiência, é legal, um culto. Cara, depois eu vou fazer estratégias de média e pequena audiência, vou encurtar distâncias, e aí compreender como que isso funciona. Entendeu? Nossa, eu ficaria ouvindo o senhor o dia inteiro, hein? Pode falar, Essa fala realmente é muito real essa fala, e tá dentro da realidade da igreja brasileira, né? Meu pastor, eu queria lhe perguntar, por que Ruby? E como que vocês conseguem identificar essas bases? Porque assim, a gente já entendeu que a igreja brasileira ela, já tem um leve, muitas aspas aí, um leve entendimento que tem que investir em comunicação, mas assim, a gente escuta todo mundo falar, tem que estar na rede, tem que estar na rede, e como o senhor disse, a gente acaba não construindo relacionamento. Como que a gente identifica essas bases e como a gente, como igreja, constrói esse relacionamento na internet? É legal você perguntar isso. Eu não só trabalho com comunicação na Hub, mas também em outras organizações, né? Estou ligado a outras esferas aí, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, como o CTPI. Eu dou aula também na Faculdade de Teologia da IPI, sou secretário de evangelização, trabalho com todos os projetos de evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e atualmente também estou ligado ao Conselho Gestor da Aliança Evangélica, fora a atuação que eu faço como consultoria em outros ministérios também. O que eu percebo nesses ministérios é essa dificuldade de quantificar e de qualificar. Primeiro, eu vou responder isso. Quem são as nossas bases, né? E no início da pandemia, nós começamos a perceber que a gente precisava definir a nossa comunidade. E o Bruno, que é uma das pessoas que trabalha com a gente, da nossa equipe,
nos ajudou muito nisso. A gente criou um movimento estratégico intencional. Junto desse movimento estratégico intencional estavam essas esferas, né? Grande audiência, média audiência, pequena audiência, mas nós dividimos a nossa comunidade em 4 esferas. A esfera de espectadores, a esfera de frequentadores, a esfera de participantes e comunidade. Então a gente tem esses 4 núcleos. Nós temos pessoas que são espectadores, que acompanham eventualmente. Nós temos os frequentadores, que já com frequência começam a participar. Nós temos os participantes, que é aquele que pede o link, é aquele que já interage com a gente no WhatsApp, é aquele que já se aproxima, já conversa, e é aquele que vai para a comunidade. Então, quando você fala em relacionamento, é esse movimento de encurtar distâncias. Se o cara está, por exemplo, na nossa transmissão aqui, vamos supor que seja um culto, ele coloca lá no chat: olá, eu sou a Adriana e queria pedir oração pelo meu marido, pelo meu esposo Sérgio. Tem alguém no chat interagindo com ele? Tem alguém criando um movimento para encurtar a distância, para se relacionar, para individualizar, para se tornar pessoal, que se movimenta? Se nós temos essas esferas, né? O espectador, o frequentador, o participante, a comunidade, o nosso desafio aqui é levar o espectador à comunidade. Você entende, Alessandra? A gente cria esse movimento intencional. A gente quer que esse cara participe de um pequeno grupo online, ele participe de um hub devocional, ele participe do encontro do que é o local de acolhimento, cuidado e amizade, que é a Bruna, inclusive, que é a pastora que cuida disso. A gente quer levá-lo para esse passo. Então, quando a gente fala que a internet é um local de relacionamento, eu sempre dou a seguinte ilustração, assim: a internet é uma avenida com muito trânsito, e essa avenida principal chama gratuidade. Eu sempre brinco, quando os caras vão lançar cursos aí, fazem consultoria sobre coisas pagas, você fala, você imagine que a internet é uma avenida, a avenida principal dela é uma avenida gratuita. A Deep Web é a mesma avenida, só que por um túnel embaixo. E aí você tem transversais, que são locais que você fala para assim, cara, você não quer entrar aqui à direita para a gente ter um tempo? Vamos sair desse trânsito gigantesco, impessoal, e vamos para um local de relacionamento. E aí alguns falam, cara, não estou afim, vou continuar aqui na avenida principal. Aí você tá ali de novo e fala, cara, tem uma próxima à direita, e de repente o cara fala, pô, eu vou com você. Ele entra pelo movimento dele, lembre-se disso. Isso é uma coisa muito importante, especialmente agora com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai, até um tema para uma live para vocês aí, né? A igreja vai ter que se adaptar a isso. Então o cara fala assim, eu vou com você. Daí você chama ele, Alessandra, para um outro espaço de média audiência. E aí ele toma a iniciativa de participar de um pequeno grupo, de um chat, de um encontro, até que ele saia de espectador para a comunidade. Entendeu? Cara, é possível fazer isso. É possível. Desde coisas simples, vou dar um exemplo. O cara está fazendo uma transmissão, citar as pessoas que estão no chat, fazer um aceno. Olha, nós estamos te vendo, nós estamos enxergando você. Entre milhares de pessoas conectadas, a gente está reconhecendo você. Não é um robô, são pessoas. Inclusive, a gente tem ministério, pessoas que ficam no chat, elas se identificam com o nome. Olha, olá, eu sou tal pessoa. Não sou a persona, né? E aí convida a pessoa para esse movimento. A questão do hub, a nossa igreja chamava Projeto Morumbi, é uma região de Sorocaba, e que compõe vários bairros. E esse Projeto Morumbi é uma igreja que começou na minha casa, com 8 pessoas, e essa igreja é uma igreja que eu plantei junto com um grupo de pessoas, com essas 8 pessoas. A igreja foi crescendo até que nós fomos para um auditório na região do Morumbi. E essa igreja foi crescendo também nesse auditório, nós tivemos que aumentar os nossos cultos, e surgiu a possibilidade de começarmos algo numa outra cidade chamada São Roque. Só que daí a gente pegou, cara, vai chamar Morumbi em São Roque? Primeiro que a gente tinha um problema de tag, porque as pessoas achavam que Morumbi é em São Paulo. Todas as nossas tags de internet chocavam com isso. E a gente queria fazer uma transição, né, de nome.
E eu falo sempre, quando eu converso com plantadores, que esse foi inclusive um erro que eu fiz, de ter colocado o nome Projeto Morumbi. Eu queria gerar uma identidade com o bairro que eu estava plantando, porém isso, em um tempo, limitou a minha atuação. Eu deveria ter pensado num outro nome que desse para deslocar. Isso foi um erro. Aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar um pré-nome, para que esse pré-nome chegue com o nome e em algum momento a gente consiga deslocar ele, né? Fazer um deslocamento. Então, vamos supor, aí tinha o Projeto Morumbi, que era um pré-nome, a gente poderia deslocar o projeto, a palavra Morumbi e ficar a palavra projeto. A ideia inicial era essa. Aí teria Projeto São Roque, o Projeto Sorocaba. Só que eu chamei, preste bem atenção, galera de comunicação. Chamei na nossa galera de comunicação, eu considero que um elemento muito importante de comunicação é o jornalismo. Chamei os jornalistas da nossa igreja. Texto é tudo. E eu chamei eles e sentei com eles. Eu falei, eu queria pensar junto com vocês numa ideia de um pré-nome. E o Binho, que é um jornalista, aliás, tem um conteúdo muito legal na internet, Fábio De Vito. Ele tem um projeto, uma agência digital chamada Repente, que trabalha com edição de podcast, trabalha com conteúdo digital. E tem alguns blogs aí de cultura nerd também. Trabalha aqui em alguns veículos de comunicação. E ele trouxe a ideia do Hub, isso lá em 2009, 2010. Falou, cara, existe um conceito que são espaços de encontro e de conexão. E aí na conversa ele foi viajando, ele falou, cara, a cruz é um hub. A cruz é um local de conexão vertical e horizontal. Aí o outro que estava lá falou, cara, a rua é um hub. Se a gente olhar a cidade de cima, é um hub. Nossa. E aí começou a ideia do hub, de espaço de conexão, e era o conceito que nós queríamos de ter um pré-nome, né? Para identificar aonde nós estaríamos. Por isso que tem o Hub Sorocaba, o Hub São Roque e o Hub Vida Flora, que hoje está pausado aí por causa da pandemia. Então a ideia foi criar esse conceito e estava surgindo, hoje tem vários hubs aí, né? Todo mundo descobrindo a palavra hub. Mas o hub para a gente é um pré-nome, né? De um local de conexão. E aí a gente tem a cruz, que é um hub, a gente tem a cidade, que é um hub, e a gente tem a nossa igreja, que é um hub de conexão. E aí, quando foram construir a identidade, quando você clica lá no YouTube, você tem um símbolo de maximização e de minimização, né? Quando você quer minimizar a imagem, por exemplo, aqui está maximizado. Você clica e o ícone de minimização é um hub. O hub é um minimizador. Pouca gente sabe disso, né? E aí a gente estilizou esse minimizador e puxamos para a cruz, né? A Michelle trabalhou a cruz. Então ele é um ícone de minimização, que é um ícone de conexão com relações verticais e horizontais, né? Então já criou uma igreja tecnológica. Nossa. Muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Essa ideia do Hub, ela é sensacional, porque quando a gente pensa na cruz, a gente pensa em amor. E a gente pensa em ligar uns aos outros, né? Eu estava palestrando numa conferência esses dias, e eu estava falando, eu era o único protestante de lá, e os restantes eram todos católicos, né? Eles devem estar assistindo agora, inclusive. E eu estava falando com eles que Cristo vem para unir. Cristo não vem para desunir. E aí, vendo a fala do Senhor agora sobre o hub, né? E quando a gente pensa num hub, por exemplo, em alguns jogos, por exemplo, eu gosto muito de game. Em alguns jogos, quando a gente vê o hub, a gente olha assim e fala, nossa, isso aqui a gente tem que chegar nesse local para poder ir para os outros locais, né? Então, isso é genial, porque uma coisa liga a outra, um local liga o outro, e quando a gente olha para a cruz, é exatamente isso que a gente vê. Nossa, genial! Eu queria, inclusive, depois, se possível, pegar com o senhor o contato do Binho para convidar ele aqui para um episódio com a gente, para trocar uma ideia. Eu acho que vai acrescentar demais, assim.
Cara, eu tô assim, parece que eu tô comendo um banquete, tô num banquete muito bom, sabe? Quero muito ouvir o senhor. Legal. A gente tava conversando sobre o tempo, né? Já são 4h10, disse que tinha uma pregação para fazer, então o senhor fica bem à vontade, tá? Eu acho que a gente pode ir à até vontade. umas 4h20, mais uns 10 minutos. Então tá ótimo para mim. Galera que está assistindo, eu estou em Blumenau, aqui na MEUC Blumenau, uma igreja histórica, grande e relevante aqui em Blumenau. Já é a segunda vez que eu estou aqui falando no evento, desde quinta, fico até essa madrugada. Muito bacana também. Cara, aqui é uma cidade fantástica, eu tô comendo pra caramba, tava de dieta, já estraguei minha dieta. Gil, você falou aqui, deixa eu fazer uma ponte de contato, agora tá esquentando a conversa, né? Você falou que joga online, eu até imaginei, porque você usou a Twitch para fazer a transmissão. E a Alessandra falou sobre relacionamento. A gente tem que ficar atento como igreja a esses movimentos, né? Para discernir estratégias e também discernir oportunidades e discernir os excessos. E uma das coisas que os jogos online, eu tenho visto que tem nos ensinado, é a ideia de que jovens e adolescentes estão jogando e se relacionando. Sim. Os meus filhos, eles jogam e se relacionam. O meu filho Luca, o Theo estava no chat, mandar um beijo para ele, ele gosta de jogar Fortnite, né? E ele se relaciona, tem amigos. Tá? Mas o Luca, ele gosta de jogar um jogo que não tem interação online. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma chamada via WhatsApp e ele trava o celular em cima do PS4 e eles jogam esse jogo que não tem, está atrasado, uma interface de comunicação. E sim. Olha que loucura, cara. Então, assim, e aí nós estamos vendo pastores e eles falam o seguinte, eu não sei como que eu faço com os adolescentes da minha igreja. Eu falei, cara, vamos prestar atenção. Esses caras estão jogando e conversando. E aí tem o Cirilo, quero dar os créditos aqui, o Cirilo, ele é pastor de jovens da PIB de Campinas. E fica aqui a dica, ele é um dos primeiros pastores que estão jogando online estrategicamente, intencionalmente. Então ele conta histórias com Minecraft. Eu falei no evento, em 2 eventos dele já. Depois se procura ele, cara, está um trabalho inovador. E ele percebeu que os adolescentes estavam se distanciando do ambiente digital, né? E todo mundo... E ele criou já há uns 2 anos praticamente, antes até um pouquinho da pandemia. E ele joga, e ele conta história bíblica, ele é o Cirilo, ele era do JV na Estrada, hoje ele é pastor de jovens da PIB. Então tá aqui a dica, um cara bacana para você falar sobre esse tema. Ótimo. A gente vai tentar entrar em contato com ele também. Nossa, e é um ambiente, assim, eu falo porque eu gosto de videogame desde pequenininho, né? Então é um ambiente, assim, muito hostil. Sempre foi, sabe? Inserir Jesus, inserir Cristo dentro disso vai ser, assim, eu acho que uma mudança de personalidade para muitos e salvação para muitos também. Salvação no sentido literal da palavra, porque muitos estão ali se afundando, sabe? Porque às vezes não tem um amigo, às vezes não tem uma família que te dê um afago, sabe? No sentido de carência. Então, nossa, que estratégia genial. É uma seara muito grande ali. Muito legal, pastor. Eu sempre falo assim, quando eu falo inclusive eu preguei aqui, eu falei isso na quarta-feira. Se você não sabe o que é pro player, noob e bot, você está desconectado de uma geração. É isso. Aqui no DC, a gente tem uma equipe, né? Então, a nossa equipe trabalha praticamente de segunda a segunda, não é isso, Ale? Só domingo que a gente para poder ir para nossas igrejas e cultuar, né? E passar o domingo, assim, Na verdade, antigamente eu falava que o meu domingo era do Senhor. Hoje em dia eu falo que de segunda a segunda, a minha semana é do Senhor. Então, porque no domingo eu tô focado nas afazeres da minha igreja, e de segunda a sábado eu tô focado nos afazeres dos designers cristãos, que é uma missão para Deus também. Então, minha semana agora tem sido do Senhor há alguns poucos anos. Então, aqui o que a gente costuma fazer
tem dias que a gente para tudo. Não, vamos parar o que a gente está fazendo, vamos parar ali a arte do Pastor Caio do cast, vamos parar isso aí e vamos jogar. E aí a gente para e entra ali no nosso Valorant, em algum outro jogo. Legal. E tal, e a gente tem essa comunhão, sabe? E aí a gente sabe que às vezes, nossa, você errou aqui, você errou ali e tal, e você consegue se aproximar um pouco mais dessa galera. E consegue jogando, trazer outras pessoas. Pô, isso é muito louco. Porque se a gente for parar para prestar atenção e falar assim, nossa, aonde que estão os nossos jovens quando não estão na igreja? Onde estão essa galera criativa, quando não estão na igreja? Então, quando não está trabalhando, ele está se divertindo. E qual é a diversão do cristão? Não é bebida, não é bar, ou é um videogame, ou é uma comilança na casa de alguém, ou é uma festa, né? Ou é estar ali com a família jogando um jogo de tabuleiro, de mesa, né? Ou é estudando, é sempre dessas formas. Então, pô, beleza, então vamos fazer isso aqui? Vamos fazer. Isso, cara, isso é uma estratégia genial que, assim... Viu, Euler? Você, muito cara, certo. Pensar o seguinte, hoje os lançamentos de entretenimento são todos feitos dentro por exemplo, do Fortnite, né? Você fala, se esses caras estão lá dentro, né? DJ Marshmello, cara, tá bombando. E aí você tem que entender. Eu queria, Euler, rapidinho, cara, eu vi aí no comentário do meu filho, o Theo, que é um carinha que eu amo demais. Eu vi a Elisa Mâncio aí, cara. Sim. A Elisa Mâncio, eu vou falar duas coisas. Eu trabalhei no mercado secular e na igreja, e eu optei, e às vezes trabalho mais no mercado secular. Mas a Elis, ela lutou, cara. Ela desbravou o cenário da igreja. Ela foi, assim, alguém que lá atrás entendeu que era um ministério, e eu, sim, sou grato a Deus por ter conhecido ela. E é muito bacana vê-la aí, que eu sei que Deus tem usado a vida dela de uma forma para trazer isso. Sou fãzaço dela. Segunda coisa, cara, é que alguns anos atrás eu estava falando no evento junto com ela, participei de uma mesa, e ela foi a primeira pessoa que falou, olha, vai estourar uma rede social chamada TikTok. E o pessoal não deu muita bola, e ela falou, alguns anos atrás, vai surgir um negócio chamado TikTok. Tá comentando aqui, ó. Então ela é a profeta do TikTok, Elise. Então é isso aí, ó. A Elise é benção, pastor. A Elise esteve com a gente já quando o cast criativo ainda era só live no Instagram, né? Agora a gente tá migrando para essa plataforma da Twitch, porque sinceramente eu não quero ficar preso mais ao sistema do Facebook só não, sabe? A gente vê que cada dia mais o algoritmo tá mudando. Mas a Elise, acho que eu não sei exatamente qual é a data, ela vai estar aqui com a gente também na Twitch. Ela é uma grande parceira, a gente tem aprendido muito. E tem acontecido tudo que acontece assim, nesse meio de comunicação cristã. Ou eu costumo passar para ela ou eu pego um pouquinho dela, né? A gente sempre vive nessa parceria aí, né, Elis? Tá aqui, ó. Um beijo, minha irmã. Eu queria um outro cara que também é muito brother e é um cara legal, é o Thiago, também da Red, tem feito um trabalho muito bacana, uma dica de você chamarem ele, né? Cara, eu queria terminar, assim, falando de algumas coisas que eu queria que a galera considerasse. Eu acho que hoje a comunicação faz parte do ministério pastoral, tem que estar dentro. E na nossa equipe pastoral hoje, na nossa igreja, a gente entende isso. Nós temos alguém de comunicação, né? Estamos agora aí nesse processo, inclusive, de contratar uma nova pessoa. Eu dou um exemplo, o seguinte, eu dou aula na faculdade, e na faculdade, há alguns anos atrás, no último semestre do último ano, eu dava uma palestra, um curso modular sobre comunicação e marketing para pastores. Nossa. E era um encaixe que tinha que fazer. Hoje, essa matéria já foi lá para frente, né? Já ocupou um novo local, um novo lugar. Então, é importante ter isso na formação pastoral, a comunicação e o marketing.
não mais como uma estratégia do mundo, mas como uma estratégia do reino. Isso é muito importante. Então a gente precisa chamar a galera de comunicação, os pastores que estão assistindo, eles têm que compor uma equipe pastoral, têm que pensar junto, não dá para a gente fazer e continuar separando. Nós temos que incorporar isso à missão do reino, né? A gente tem que sempre lembrar que Deus é um Deus que se comunica. Deus é a palavra, e a palavra é expressão, é comunicação. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente está atento a algumas mudanças aí, algumas mudanças de cenário, né? Algumas oportunidades, né? Quando a gente fala sobre eu quero reforçar essa ideia de grande audiência, média audiência, pequena audiência, né? Encurtar a distância, fazer estratégias não só públicas, mas estratégias menores. Algumas igrejas nos Estados Unidos têm investido em redes de relacionamento próprio, têm criado plataformas de relacionamento, não é aplicativo, tá? São possibilidades de gerar essa média distância. Até porque hoje eu tenho pessoas, vou dar um exemplo, eu vim pregar aqui em Blumenau, aí na quinta-feira veio uma pessoa de uma outra cidade, falou assim, eu vim porque eu estou acompanhando lá, eu sou lá do Hub, todos os domingos estou conectado e tal. É muito louco e aí, isso. Como que essa pessoa longe passa a ser membro da comunidade? Quais que são as estratégias? Então, além de atuar e compreender a nossa missão no hoje, nós também temos que compreender a nossa missão em resposta às demandas de hoje. O que nós podemos oferecer a esse novo cenário, né? Lembrando que quando a gente fala pandemia e pós-pandemia, não é mais um antes e depois, mas é um período, nós estamos falando de um período. E a igreja vai precisar, nessa comunicação entre o ambiente presencial e o ambiente online, de novas estratégias. E a gente precisa começar nisso. Talvez aqui uma outra sugestão de uma tweet quais serão essas novas estratégias? A gente precisa começar a pensar nisso. Sim. A gente teve hoje pela manhã uma masterclass com o Neriel Lopes. Ele trouxe pra gente aí durante 2 horas, assim, uma verdadeira aula, falando sobre o cristianismo pós-pandemia, né, que foi até um livro que ele escreveu. A gente vai estar sorteando aqui também alguns livros que eles nos deu, mas assim, todos os dias após pandemia ela se atualiza, né? Porque na real a gente ainda, a pandemia ela não acabou, e eu acredito que quando acabar a gente ainda vai sofrer os resquícios dela. Então cada dia mais a gente vai precisar se atualizar, né? Eu vou terminar com uma pastoral, posso terminar aqui? Tá ótimo. Eu vou falar um pouco de cultura nerd aqui, que é o que eu gosto também. Eu não sei se a galera está assistindo o Shed and Bone, Sombras e Ossos, da Netflix. É baseado na trilogia Grisham. E quando você lê o livro da trilogia Grisham, basicamente a história, sem spoiler, fique tranquilos. Eu tenho dito isso, falei hoje de manhã sobre essa ilustração. A história basicamente é uma dobra, uma escuridão que divide o mundo. Então essa escuridão vem sobre uma região e separa as pessoas. Sim. E quando essa sombra vem sobre essa realidade, ela desfaz o que havia ali. Então todos os caminhos, todos os trajetos, estradas mudam. Só que as pessoas precisam atravessar sobre essa sombra. E aí há a função dos cartógrafos, aqueles que fazem os mapas. No livro dá muita ênfase para isso. No seriado passa bem pouco sobre isso, especialmente nos primeiros capítulos. Bem pouquinho. Mas tem 2 conselhos aos cartógrafos, muito interessantes. Primeiro, o cartógrafo, ele não pode ir sozinho dentro da dobra. Ele tem que ir com mais pessoas. No livro fala sobre isso. Ele tem que ir ao menos em 4 pessoas, para que cada um olhe para uma direção. Porque tem os perigos da dobra, não vou dar spoiler quais são os perigos. Cara, uma lição muito importante. Segunda coisa é que os cartógrafos que vão numa expedição, eles precisam deixar sinalização, plaquinhas, sobre o caminho que eles estão desenhando. Especialmente plaquinhas para dizer não vá por aqui. No episódio, tem um episódio que passa brevemente sobre essa questão das placas. Bem breve, bem rápido. E aí nós temos 2 lições espirituais que podem conectar com a gente. Nós vamos precisar um dos outros. Não é uma visão sobre o que vai acontecer na pandemia e na pós-pandemia.
É preciso que o meu olhar, o olhar do Euler, da Alessandra, o olhar da Elisa, o olhar do Rodrigo, cada um está vendo um lugar, não é só apenas um olhar. É muita prepotência achar que uma pessoa vai descobrir, nós precisamos um dos outros. Euler, para onde que é o caminho? Alessandra, o que você tem feito? Elisa, nós precisamos da visão do reino, de senso de comunidade. E aí entra o segundo ensinamento, da gente colocar as plaquinhas. Essas plaquinhas não vá por aqui, vá por aqui, nós erramos por aqui. Deixar a competição de lado e viver a comunhão do reino. Então, Euler, que a gente consiga ser cartógrafo, cara, nessa pandemia, nessa dobra que nós estamos vivendo. Juntos, cara, olhando, cada um para uma direção, ensinando, deixando sinalização, é por aqui, não é por aqui, para que a gente consiga conectar, atravessar essa dobra, até que, aí leia o livro, a gente vai saber, venha o reino e estabeleça sobre as nossas escuridões. É verdade? Especialmente da nossa cultura. Amém. É isso, cara. Me empolguei, eu falei para você 4h20, são 4h27, acho que o cara que vem me buscar já está lá na porta do hotel. Gente, a gente tem a oportunidade de encerrar aqui. Pastor Caio, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer lhe ouvir. Gente, a gente também quer agradecer a galera que está no chat comentando. Muito bom ver vocês aqui. Elis, gente, eu amo a Elis. Ela não me conhece, mas eu amo. Mas vamos lá, gente. Você que tem Instagram também, muito obrigada pela sua presença. Segue a gente. Compartilha esse link aí pra geral. Manda pra sua galera. E até sábado. Gente, sábado também vai ter um cast que vocês nem sabem. Tá top demais também. Não foge da gente, se agarra com a gente, porque a gente tá conectado em vocês. Até sábado. Fiquem, se cuidem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até mais, gente.